Oi, gente! Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre o ajuste do tamanho dos absorventes para usar em fralda ecológica para você aí que vai receber a sua criança em breve ou que recebeu recentemente e está utilizando essa fralda menor, né, no menor ajuste ou uma fralda RN. Então você vai perceber ou já percebeu que os absorventes de tamanho único, que são esses absorventes feitos para você utilizar a partir de alguns meses e depois até a criança deixar as fraldas, você vai perceber que o tamanho desse absorvente ele foi feito para deixar exatamente nessa fralda quando os botões dela não estão apertados, ajustados, quando todos eles ficam à mostra. Este seria o maior tamanho da fralda, né, neste comprimento. E ela acomoda perfeitamente esse tamanho de absorvente, que tem aproximadamente 35 centímetros de altura, tá? Mas quando a criança chega, a gente não utiliza esse ajuste de tamanho de fraldas. A gente acaba deixando sem enxergar aqueles botõezinhos, né? Apertando todos eles e reduzindo este tamanho de fraldinha. E olha a diferença que fica de uma fralda no menor ajuste de botões para uma fralda sem ajustes, né? Na perninha. Quando a gente coloca o absorvente aqui em cima, a gente vê que, lógico, há sobras, né, nas pontas deste absorvente. Assim como as fraldas RN também ficam pequenininhas, e seria a mesma situação. Os absorventes de tamanho único ficam, sim, maiores, né, em cima dessas fraldas. Então, tá, se tratando de absorventes de faixa, que são esses absorventes onde as camadas são costuradas e ele é cortado neste formato, que é mais ou menos da largura do bolso e no comprimento de uma fralda quando não tem os botões ajustados, tá? Para você utilizar ela nesse ajuste menor de botões, você pode estar dobrando este absorvente assim, desta forma. É importante que tudo que fique dentro da fralda fique ajustado, que não fique em partes para fora. Porque se você deixar assim essa partezinha para trás, por exemplo, pode ter escapamentos, vazamentos exatamente por ali, né? Tanto de xixi quanto de cocô, principalmente porque o cocô ele é líquido, né? Aquela gordura do leite amarelo no comecinho. Tá? Então, basta você dobrar e aí você vai poder estar utilizando ou dentro do bolso da fralda, em cima do bolso da fralda, ou com uma capa ecológica, esses absorventes, tá? Geralmente, ali no início, a questão não é o fluxo, não é a capacidade que tem esses absorventes de absorver todo esse xixi, porque não há, às vezes, uma grande quantidade de xixi. Ou, às vezes, não dá tempo de ter mais xixis por causa do cocô, porque o cocô a gente sempre sugere que seja trocado imediatamente. Então, às vezes, não dá tempo de encher de xixi esses absorventes. E aí não chega a gerar um problema de volume aqui para aquela criança quando a gente faz essa dobra. Mas se você já chegou no estágio ou observou que a capacidade, sim, dos absorventes poderia ser melhor, que eles estão ficando encharcados, estão bem cheios e você poderia ter deixado mais tempo aquela fralda, aí você pode estar combinando mais de um absorvente junto, ou do mesmo tipo, ou de tipos diferentes. E é claro, né, como aquela criança ela é pequenininha, você vai perceber sim um volume bem grande ali por causa das dobras que você está fazendo, isso é normal. Caso você não goste, né, deste volume, tenta colocar às vezes um simples paninho a mais, uma fraldinha de algodão ou enrola esse absorvente, que muitas vezes já ajuda, viu? Não precisa ser o absorvente com 2 absorventes, você pode colocar um reforcinho neste absorvente, isso que eu estou falando no caso ainda dos absorventes de faixa. Ainda sobre as dobras, né? Lembrando que meninos tendem a acumular, a deixar o fluxo de xixi mais para esta região da frente mesmo. Inclusive, as famílias, né, aconselham que posicionem o pênis da criança para baixo. E meninas tendem a concentrar mais para o meio aqui, quase chegando no meio, concentrar a capacidade de xixi ali. Então, se você conseguir colocar mais reforços mais no meio do que nas pontas, você vai ter um desempenho melhor desses absorventes dentro da fralda. Então tá, como aqui eu mostrei para vocês absorventes que podem ficar em contato com a pele da criança, que é o caso do carvão de bambu e do bambu terry, mas existem outros absorventes de algodão, Melton, moletom que também podem. A maioria pode, na verdade, né? Mas deixa eu mostrar para vocês o absorvente que não pode ficar em contato direto com a pele da criança, tá? Seria o absorvente de microfibra. Então, se você tem absorvente de microfibra para iniciar aí e os absorventes são de faixa, você pode estar utilizando eles dentro do bolso da fralda. E se você tem capas
Ou tem fraldas de modelo aio, assim, que elas não têm bolso, né? Já tem um reforcinho aqui dentro. Ou capas também, que não tem como colocar, proteger o absorvente dentro do bolso. Não se preocupa. Basta que você proteja esse absorvente, não deixe ele diretamente em contato com a pele. E você vai poder estar utilizando ele tanto com capas, tanto fora do bolso, quanto dentro do bolso. Dentro do bolso, geralmente, não precisa fazer mais nada. É só colocar ele ali. Mas você sempre observa, né, a pele da criança. Se quando ele está com esse tipo de absorvente, tem uma diferença, alguma irritação, fica mais vermelhinho. Observa todo o conjunto para ver se tem alguma influência. Mas geralmente você vai conseguir utilizar ele dentro do bolso da fralda. Caso você queira utilizar fora do bolso ou você tenha capas, basta enrolar assim um paninho de algodão, uma fraldinha, dessas bem comum que você deve ter aí no seu enxoval, flanela de coeiro, né? Vê o que você tem de algodão, qualquer outro tecido que você possa enrolar e deixar ele isolado, você já pode utilizar ele dentro do bolso da fralda. No caso aqui, RN, vou dar aquela dobradinha, né? Ó, você pode usar em cima do bolso ou com a capinha. Aí você vai poder utilizar os seus absorventes de microfibra, tá? Pode colocar um reforcinho assim com uma fraldinha de algodão de boca também. E se a sua criança, se você optou por utilizar aquelas fraldas de algodão que você consegue fazer a dobra, né, os flats, para utilizar em cima do bolso da fralda ou com a capa, aí você pode deixar assim um absorvente até dentro do bolso ou embaixo da flat, tá? Mas sempre se certifica que nenhuma parte desse absorvente de microfibra vai ficar em contato com a pele. Sendo assim, não tem problema, tá? Tá? Se você não tiver fraldas flats ou flanela, não esquece que a gente tem aquela ideia do bodyzinho também, tá? Você coloca aqui o absorvente dentro do body, no caso o absorvente de microfibra. Você escolhe um bodyzinho que seja de tamanho maior lá da sua criança, que ela não vai usar agora. Ou algum modelinho que você tem aí que esteja também muito feio, que você não vai conseguir utilizar ele. E aí você deixa ele assim bem protegidinho, bem ali dentro do bodyzinho, sem nenhuma parte entrar em contato com a pele da criança, tá? Aqui a gente faria a dobrinha porque ele é menor, né? Aí você faz o ajustezinho dele. E o absorvente de microfibra tá lá dentro, não vai ficar em contato com a pele da sua criança. Já é uma alternativa. Essa opção aqui é para usar em cima do bolso da fralda ou com uma capinha, tá? E aí você pode utilizar absorvente de microfibra sem se preocupar se vai estar em contato com a pele da sua criança ou não. Agora vamos falar dos absorventes que não são de faixa, de outros modelos, mas que você pode observar que mesmo eles sendo de modelos diferentes, eles também têm o mesmo comprimento do absorvente de faixa. Então, a gente pode, né, ter que fazer algum ajuste, uma adaptação sim nele para que ele caiba nessa fralda de tamanho menor. Como os absorventes desse tipo de modelo, que são abertos, toalhas ou prefolds, eles têm mais camadas, aí já fica um pouquinho mais difícil a gente apenas dobrar ele. Você pode dobrar, mas o que acontece? Aqui, este aqui, ele tem apenas 2 camadas, né? Mas quando eu dobro, eu fico com 6, ok. Porém, aqui não vai caber, porque minha fralda está no menor ajuste. Se eu faço esse tipo de dobra aqui, eu vou ter 6 camadas nessa extensão. Mas olha a quantidade de camada a mais que eu vou ter aqui. Eu vou ter mais 6 camadas aqui. Né? Então, eu vou ter 12 camadinhas, né? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Nesta região aqui, eu vou ter 12 camadas. É muita camadinha. Dependendo do material do seu absorvente, pode ser um volume muito grande para ficar na frente ou atrás. Tá? Aqui, no caso, é flanela e atoalhado, até que ele não é volumoso, então pode dar certo. Você sempre testa primeiro aí, antes de definir que alguma coisa não deu certo, né? Aqui é Melton. São 6 camadas, então quando eu dobrar ele aqui, ele continua com 6 camadas na extensão. Porém, nesta parte aqui, ele vai ficar mais grosso. E você pode não gostar desse volume ou ter uma dificuldade de fazer o ajuste, a sua criança também não fica tão confortável com esse ajuste concentrado em uma parte. Aí você testa aí. Se for este o caso, em vez de você dobrar ele assim, seria para usar dentro do bolso da fralda essa dobra, não que não possa usar fora ou com capas, pode. Mas como a gente está com aquela questão do volume concentrado, então você faz uma dobra um pouquinho diferente.
Você dobra aqui, mas dá uma abridinha aqui, ó, na parte de trás. Aí, quando você vier aqui pra frente, você consegue fazer um ajuste mais fino. E já reduziu bastante o volume, tá? Faria mais ou menos assim, ela acompanharia as abas da fralda e depois você fecharia aqui. Quando o bebê, a criança, ela é novinha, ela não se mexe tanto, então não tem problema, às vezes, não ter algo para prender ou amarrar aqui nessa cintura, tá? É só para distribuir melhor o volume aqui na parte de trás e na parte da frente. Eu tenho este aqui de moletom que é grossinho também, são 2 camadas, seria a mesma situação. A gente não abre todo ele. E aí, no caso, é para usar em cima do bolso da fralda, das fraldas aio sem bolso ou de capas, tá? Esse não dá para usar dentro do bolso da fralda, aí seria para essa situação. Ó, ele vai ficar assim, aí você faz o ajuste lá na perninha. E aí você consegue fechar, ó, no menor ajuste. Não tá aparecendo nenhum botão aqui, tá? Fraldas RN geralmente são mais estreitinhas. Você pode ter um pouquinho de dificuldade para fazer o ajuste com os absorventes, né, devido à largura dele. Aí você tenta dobrar ele da melhor forma e depois que você ajustou lá na criança, você empurra tudo para dentro. Deixa tudo para dentro e o elástico bem apertadinho, bem presinho. Não apertado ao ponto de machucar, né? Mas eu digo ajustado, né? Não deixa ele frouxo para não ter escapamentos por ali e a princípio é para dar tudo certinho. E tem esses outros absorventes aqui que são muito chamados de evolutivos, que são absorventes cortados num tamanho específico, onde quando você dobra ele, você consegue dobrar até 3 camadas ou 6 para RN. Então, no caso aqui, ele tem aproximadamente 33, 34 centímetros por 26, tá? Quando eu deixo ele aqui na menor altura de 26, seria a altura mais adequada para colocar no bolso da fralda, em cima do bolso ou com capa. Aqui é material de Melton, poderia ser moletom, ou outro tecido de algodão, um tecido natural. Posso usar em cima do bolso da fralda, com uma capa em cima da saio, posso usar dentro do bolso. Aqui, se for uma camadinha só, que nem este meu, quando eu dobrei ele, eu fiquei com 3 camadas. Se eu usar 2 dele, eu tenho 6. Se eu usar um desse tipo costurado com um tecido duplo, automaticamente, quando eu dobrar, eu tenho 6 camadas. E depois, quando eu não precisar mais desse tipo de ajuste, que a minha fralda for desse tamanho grandão, não tem problema. É só eu dobrar aqui no meinho e deixar aquele tamanho que antes lá era de 33 centímetros na largura, agora eu deixo para o comprimento. E com este mesmo absorvente eu tenho essas 2 possibilidades. Por isso que chamam ele de absorvente evolutivo, tá? Porque dependendo da posição, o ladinho que você dobra ele, você consegue utilizar ele tanto com tamanho pequeno, tanto com tamanho maior, tá? É mais uma opção, um modelinho dele. Esse aqui seriam os de aberto com 4 camadas. Os abertos com 6 camadas, a gente tem essa opção de fazer essa dobrinha que a gente fez agora aqui, ó. Ele tem essa possibilidade. Os de 8 camadas a gente geralmente não usa no comecinho, tá? A gente usa quando a criança tá com mais meses, tá? E você pode muito tentar também utilizar fraldas de algodão, simplesmente as fraldas. Muitas famílias usam e gostam e aprovam, né? Geralmente não precisam utilizar mais nada. Então, elas pegam só a fraldinha de algodão, dobram da forma, qualquer jeitinho que couber, tá, gente? Não precisa uma dobra específica. Então, qualquer jeitinho que você vê que vai caber aqui dentro da fraldinha, ó, no caso essa que é RN, que tendem a ser mais estreitinhas, e aí você pode utilizar em cima do bolso para tentar aproveitar essa fralda com bolso ou essa capa, né, mais vezes, só trocando os absorventes, os paninhos. Flanela de coeiro também pode funcionar muito bem, e fraldinhas de algodão são tecidos assim com baixo custo que você pode fazer várias trocas, e quando você lava, você já pode ter eles de volta ao seu estoque, porque também tendem a secar bem mais rápido, tá? Mas se você tem apenas absorventes de faixa, então seria essa situação, dá uma dobradinha nele, quando o fluxo aumentar, dobra um para cada lado, utiliza dentro do bolso da fralda ou fora, e quando for microfibra, você coloca dentro do bolso da fralda ou sempre utiliza um paninho enrolado em volta, para que este tecido do microfibra não fique em contato direto com a pele da criança, né? Então, sempre enroladinho com alguma coisa que realmente cubra todo ele, né?
deixa ele sempre escondido. Pode até ser uma roupa, uma camiseta, uma calça da criança mesmo que é menorzinha, uma calça de moletom ou de malha de algodão. Aí você deixa longe e vai observando, tá? Então tá, essa foi a dica de ajustes de absorventes para colocar e para começar utilizando aí no comecinho com as suas fraldas ecológicas no menor ajuste, no menor tamanho. Espero ter ajudado vocês. Compartilhe essa dica com alguma família que você sabe que está chegando o bebê aí ou que é recém receberam uma criança pequenininha, que com certeza vai ser muito útil para elas a simplificar o uso das fraldas ecológicas, né, gente? Que é bem mais simples que a gente imagina. Tchau, tchau!